Fala galera, bom dia. Agora dando sequência ao conteúdo, eu estarei falando com vocês agora sobre a esfera, né? Que foi a última figura espacial, né? Que ficou faltando trabalhar com vocês. Vim falando sobre prisma, pirâmide, cilindro, cone. Agora é a esfera, e o último capítulo do livro ele faz uma junção entre todos. Ele junta a esfera às outras figuras espaciais. Tipo, a gente vai ter questões onde o cubo vai estar dentro da esfera, o cilindro vai estar dentro do cubo, e a gente vai fazer contas em cima disso, tá? Mas enfim, esse vai ser o conteúdo para as próximas aulas aí. Então vamos ao conteúdo que estão trabalhando agora, que é a esfera. Então aqui, ó, eu botei as definições práticas introdutórias, né? Vou comentar sobre isso. Embora a maioria do que eu vou falar é altamente intuitivo, né? Porque você acaba tendo a noção disso sem precisar ser apresentado efetivamente. E nos próximos vídeos eu vou trabalhar com volume, área, aquela coisa toda. Então vamos lá, definição da esfera. Esfera é o quê? Uma bola, né? É uma bola, todos que têm formato circular, aonde todos os elementos da borda da figura têm a mesma distância do seu centro, tá? Porque se não acontecer isso, ele pode ser numa forma de oval, né? Tal. Então a ideia da esfera é o quê? É o conjunto de pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais ao raio. Então, quando eu tenho um ponto aqui, que é na superfície, eles têm a mesma distância do raio, certo? Ou se eu tiver um ponto na parte interna, ele vai ter uma distância menor do que o raio. Tá bom? Então a esfera é todo esse movimento aí, toda essa compreensão que a gente está vendo. Aí nós temos a ideia do seguinte: quando você tem algum objeto em que a distância dele é menor do que o raio, significa que o objeto está dentro da esfera. Quando nós temos um objeto que está à mesma distância do raio da esfera, significa que ele está na superfície da esfera. E se tiver um objeto que está com uma distância maior do que o raio, então a gente pode dizer que esse objeto está na parte externa, ele é exterior à esfera. Beleza? Como eu falei para vocês, são noções bem intuitivas, né? E dentro dessas noções intuitivas, nós podemos associar, e isso que eu falei foi em relação a pontos, mas a gente pode pensar nisso em relação a retas e a planos também. Ó. Nas retas, as posições relativas são 3, igual essas que eu acabei de falar. Nós temos a reta secante, que é quando ela corta a esfera em 2 pontos, né? E acaba até limitando um arco, que seria a trajetória de um dos furos até o outro, né? Acompanhando a superfície da esfera. Nós temos a reta tangente, que é aquela que encosta em apenas um ponto, que a esfera está colada ao lado. E nós temos a reta exterior. A reta exterior é aquela que não tem contato nenhum à esfera, ela está exatamente fora da esfera. E a distância entre a reta e o centro dela é maior que o raio. Na tangente, a distância entre o centro e o ponto de tangência é igual ao raio, e a distância entre o centro e o ponto da reta que está dentro da esfera é menor que o raio, né? Então aqui a gente pode dizer que essa distância D é menor que o raio da esfera. A gente diz aqui que a distância D é igual à do raio, e nesse caso aqui a gente diz que a distância D é maior que o raio. Então a gente consegue identificar retas secante, tangente e exterior, beleza? Da mesma forma que as retas apresentam esse comportamento, os planos também. Lembrando que o plano é você cortar como se você pegasse uma esfera e tentasse cortar com uma folha de papel. Aquilo ali é um plano, né? E as posições relativas são as 3. Da mesma forma que tem no ponto, na reta, e vai ter no plano também. Que aqui, se você prestar atenção, nós temos o plano secante, que é aquele plano que ele corta
a esfera. E esse corte, se você analisar, fica no plano uma esfera. Um círculo, desculpa. A gente acaba encontrando um círculo na chapa, né? De que cortou, se você prestar atenção aqui. Isso aqui é um círculo, ele tem um raio propriamente dito. E quando o plano estiver secante à esfera, geralmente pode ser perguntado para vocês o seguinte, ó. Aqui é o centro da esfera, aqui é o centro do círculo formado e aqui é o raio, tá? Não sei se vocês prestaram atenção, eu vou voltar aqui antes da pintura, que aí a gente acaba identificando o seguinte. Deixa eu tentar apagar aqui dessa forma. A gente acaba identificando o seguinte. Vamos lá. Que aqui é o centro do círculo formado na junção do plano com a esfera. Aqui é o centro da esfera. Centro da esfera. Aqui é o centro do círculo e aqui, se você prestar atenção, é o raio da circunferência. E se você analisar, ó, o que a gente acabou encontrando aqui? Não é um teoremazinho de Pitágoras? Então, ó, aqui é a distância entre os centros e aqui é o raio, chamar de Rzinho. Então, nesse tipo de plano secante, a gente vai trabalhar muito com o teorema de Pitágoras, aonde o raio da esfera ao quadrado é igual à distância entre os centros analisados mais o raio do círculo ao quadrado. Beleza? Então, eu vou fazer exemplos disso daqui a pouco. A gente vai trabalhar muito em cima disso. Quando o plano estiver secante à esfera, nós vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras aí, para achar qualquer tipo de medida. E, geralmente, o pedido é a distância entre os centros da esfera e do círculo formado pelo plano secante. Tá bom? E a outra coisa também, esse plano secante ele pode cortar a esfera ao meio. Se ele corta a esfera ao meio, ele forma dois hemisférios, né? Que é metade da esfera. Beleza? Nós temos o plano tangente, que é aquele que só tem um ponto de contato. É como se eu pegasse uma mesa e colocasse a bola em cima. Ela vai ter o contato em apenas um ponto, que é onde elas se encostam ali. E aqui, por fim, nós temos o plano exterior. O plano exterior é quando a gente tem a esfera fora do plano. Eles não têm nenhuma superfície de contato. Que, se você prestar atenção, é a mesma análise para o ponto, para a reta e por planos. Só que eles, no movimento, eles formam algumas coisas diferentes. Mas o conceito intuitivo é o mesmo para todos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido esse início e vou dar sequência ao vídeo com as outras informações sobre esfera. Valeu, galera. Um abraço.